muito feliz de estar aqui com vocês mais uma noite. Fico sempre muito feliz, né, com o convite de vir ministrar a palavra de Deus. Sempre uma honra muito grande de compartilhar aquilo que Deus vem nos ensinando, vem nos mostrando, vem aí abençoando, né, e nos criando casca de nós aí com os tombos, com as vitórias, com as alegrias, com as tristezas. E é sempre bom ter um assunto aqui para compartilhar com os irmãos. Eu espero que o assunto de hoje aí possa estar falando com cada um de vocês, tá bem? Então vamos orar e pedir para que Deus esteja falando com a gente então essa noite. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, de estar aqui com os irmãos da Igreja Monte Grande. Sempre com muita alegria, Pai, a gente aceita esse convite, então, Pai, somos sempre muito bem recebidos e que o Senhor possa seguir, ó Pai, utilizando esses seus filhos aqui, ó Pai, para a sua honra, para a sua glória, que eles continuem, ó Pai, te buscando, continuem te servindo, meu Deus, e continuem testemunhando o amor que o Senhor tem, ó Pai, por todos aqui, tanto aqui dentro dessa igreja, Pai, dessa comunidade, e todas as pessoas que vêm aqui a conhecer o Evangelho aí através da vida dessa igreja aqui, Pai. Esteja, meu Deus, falando com a gente essa noite, esteja me usando, Pai, para estar transmitindo a sua mensagem e que possamos sair aqui edificados, ó Pai, pelo seu Espírito Santo. Eu te peço por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, esse final de ano, eu tive a oportunidade de passar muito obrigado, minha irmã, de passar o Natal, né, lá em Minas Gerais. Os pais da Daci, eles moram ali no sul de Minas, perto de Alfenas, para quem conhece o estado. E em Minas, como vocês sabem, o pessoal lá gosta de comer, né? E eu lembro que em uma das 20 refeições diárias que minha sogra e meu sogro serviam, refeições muito boas, eu voltei até um pouquinho mais inchado de lá, não sei o que aconteceu, mas a gente resolveu assistir um filme, né? Assistir um filme que não foi a primeira vez que eu vi esse filme, já tinha visto algumas vezes, um filme que se chama Você Acredita? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver, mas é um filme cristão, é um filme que fala a história de uma igreja, realmente, né? O filme começa com o pastor dirigindo numa noite chuvosa. O pastor para na esquina assim com o carro dele e aparece um senhor carregando uma cruz e pergunta para o pastor: o senhor crê em Jesus? E o pastor responde com toda a educação: eu creio sim, eu sou pastor, eu prego sobre Jesus toda semana. Daí o cara retrucou: mas eu não perguntei se o senhor é pastor, eu perguntei: o senhor crê em Jesus de verdade? E o pastor respondeu: sim, eu creio em Jesus. E o cara fez uma última pergunta: se o senhor crê em Jesus, o que você está fazendo a respeito? O que crer em Jesus tem impactado a sua vida? O que tem mudado a sua vida crer em Jesus? E todas as vezes que eu vi esse filme, essa parte já me prende ali. Já é um chacoalhão. Porque aquilo lá faz eu realmente pensar: eu creio em Jesus. Eu estou na igreja todo domingo, tenho célula em minha casa toda quarta-feira, estudo a Bíblia, leio a Bíblia, mas o que isso tem feito em minha vida? O que isso tem mudado em minha vida? O que isso tem feito com que eu haja diferente, que eu viva a vontade de Deus e não mais a minha vontade? Então esse filme é um filme que sempre me desafia muito. E é um filme que muito bom aí para eu começar a assistir o ano. Para começar o ano assistindo esse filme, para dar aquela chacoalhada, para dar aquele chacoalhão em nós, né? E dessa vez eu anotei nesse filme, depois do filme, 3 lições, né? O pastor Leandro comenta que toda vez que ele vai no cinema com os filhos dele, né, com o Léo e Camelina, depois do filme assim, ele tenta discutir ali, o que a gente aprendeu com esse filme, né? Que lições bíblicas nós podemos tirar desse filme aqui. Eu anotei 3 coisas que esse filme, 3 lições que esse filme trouxe para mim, e lições bíblicas. Até coloquei as lições aqui com versículos para compartilhar com vocês. A primeira lição foi ligado com aquela pergunta do cara, né? O senhor conhece a Cristo? Tem fé em Cristo? E o que isso deveria causar em minha vida? A primeira lição foi que conhecer a Cristo gera boas ações. Eu linkei isso com Tiago 2,17, que diz que assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Ou seja, crer em Cristo, meus irmãos, tem que gerar algum tipo de boas ações em nós. Ser sal, a Bíblia diz, né, que nós somos sal, que nós somos luz do mundo, e isso requer que nós estejamos fazendo alguma coisa diferente, que nós estejamos amando realmente, cuidando das pessoas que estão em nossa volta. Ou seja, não tem como nós crermos em Cristo
e ficarmos apenas no conforto do nosso lar, no conforto da nossa igreja, sem fazer nenhuma boa obra, sem fazer nada de bom. Não são essas obras que vão nos salvar, mas as obras, elas são consequências de nós crermos em Cristo. E no filme, ele mostra um exemplo assim, muito interessante do próprio pastor da história. Ele está dirigindo e ele vê perto de um latão de lixo uma jovem grávida procurando algo que comer. Aquilo ali incomoda ele leva aquela menina para casa, consegue um lar para ela, compra uma briga com a esposa dele, porque a esposa dele falou, agora não é hora da gente fazer isso, não temos tempo, não temos recursos, não. Mas ele compra aquela briga e cuida daquela menina lá que tanto precisava, mostrando ali, né, saindo da teoria realmente do que ele estava pregando e mostrando na prática o que era fazer a obra ali naquele momento para aquela menina que tanto precisava. Então essa foi a primeira lição. A segunda lição é conhecer a Cristo faz com que eu ame as pessoas independente das circunstâncias. Conectando isso com 1 João 4,20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão e quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, nós muitas vezes sabemos disso, nós sabemos que precisamos amar as pessoas em nossa volta, isso daí é claro para todos nós. Mas às vezes nós entramos no nosso modo egoísta de ser. Sabe? Tem gatilhos em nossa vida que fazem com que a gente pare de pensar nos outros, pare de olhar em nossa volta e olhemos para o próprio umbigo. Pode ser uma perda de emprego, pode ser algum problema financeiro, pode ser problema de saúde, pode ser um luto, sabe? Tem 1001 situações que fazem com que a gente pare de viver esse mandamento de Jesus, que nós precisamos amar as pessoas. E no filme, né, voltando para o filme, mostra a história desse... Aqui era a história de uma mãe, tá? Do irmão, que ele viu uma mãe com uma filha procurando comida também, se eu não me engano, mas aquela mãe com aquela filha não tinha onde dormir. Elas tinham um carro tudo assim, elas estavam passando várias noites dentro de um carro e não tinha um local para elas dormirem, para elas passarem uma noite mais confortável. Então esse irmão da igreja, ele ofereceu a própria casa para aquela pequena família passar a noite. E como ele era um homem, né, e eram duas meninas, ele não apenas ofereceu a casa, a cama para eles, era uma casinha pequena, mas ele saiu da casa aquela noite. Ele dormiu na praça, para que a mãe com a filha pudesse dormir numa cama, num local mais confortável. E depois, mais à frente do filme, mostra que aquele cara, ele estava doente, ele estava no estado de câncer terminal. E aquela noite acabou atrapalhando a saúde dele, deixando ele com mais risco de morte ainda. Mas a ação desse cara no filme mostra que nós devemos amar as pessoas independente das circunstâncias. Não é porque ele estava doente que ele não podia amar aquela família que tanto precisava, dando lugar para ela dormir. E assim segue o filme. E a terceira e última lição que eu vou compartilhar é que conhecer a Cristo faz eu entender que Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa. E Filipenses 3,8 nos diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E isso me fez meditar que ter um emprego é muito importante, ter aonde morar, um conforto é muito importante, ter um trabalho é muito importante, ter uma família é muito importante, mas nada disso pode ser mais importante do que conhecer a Cristo. Nada aqui nessa terra vai substituir o amor eterno, a eternidade que nós podemos ter com Cristo Jesus, esse Deus vivo que nós cantamos canções tão lindas aqui agora há pouco. Nada que nós conquistamos aqui vai substituir o amor que Cristo tem por cada um de nós. E no filme mostra esse socorrista foi socorrer um acidente, tinha um cara lá embaixo de um carro já praticamente morto, e nos últimos instantes ali de vida do cara que sofreu o acidente, ele fez uma oração com o cara, uma oração ali de livramento, de salvação, e acabou deixando uma cruz na mão desse senhor aí que estava prestes a morrer. E daí logo depois chegou a viúva, a esposa daquele cara, viu aquela cruz e não gostou nada daquilo. E resolveu processar aquele socorrista por ter tentado forçar uma conversão ali naquele momento, onde ele deveria estar salvando o marido dela.
aquele cara acabou indo para o tribunal, acabou passando por muitas coisas, e em nenhum instante o socorrista abriu mão do que ele tinha feito. Nenhum instante ele tentou criar uma mentira, falando que não é aquilo, não. Até o final ele manteve a fé. Até o final ele manteve a fé em Cristo. E até o final ele manteve o testemunho que ele tinha em Cristo Jesus. Ou seja, perder o emprego para aquele cara não era nada comparado ao amor que ele tinha por Deus. E assim deve ser a nossa vida também, pessoal. Esse filme, eu sugiro que todos vejam. A última vez que eu vi que está na Amazon, é um filme que dá um chacoalhão muito grande, e é um filme que faz realmente a gente acordar, porque com o passar do tempo, né, a gente acaba, não tem jeito, não tem mágica, a gente acaba entrando num piloto automático, a gente acaba entrando num modo conforto de ser assim, e nós esquecemos de lições básicas como essa, de lições que deveriam ser parte realmente da nossa nova criatura. A gente está falando sobre batismo, a gente está falando sobre pequenos grupos, sobre encontros de oração, sabe? E isso é tudo muito bom. Mas é sempre muito mais importante não esquecermos de realmente viver o Evangelho. De viver essas coisas que nós temos, de viver essas coisas que nós aprendemos, de viver o que ouvimos aqui, para estar mostrando Jesus para as pessoas que realmente importam. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na escola, aonde quer que Deus nos envie. E é sempre bom ganhar esses chacoalhões, que dá uma soprada de brasa, né? Faz a gente realmente sair da área de conforto. E a passagem que eu vou ler com os irmãos aqui essa noite, que está em Lucas 10, ela mostra, né, como tudo, a Bíblia vem mostrar para a gente que não é apenas nós que precisamos de chacoalhões como esse. A diferença é que hoje eu fui impactado aí por um filme, né? Mas aqui a história que a gente vai ver hoje é de um mestre da lei que foi impactado não por um filme, mas levou um chacoalhão ali do próprio Jesus, né? Porque ele estava vivendo ali dessa maneira confortável, muito feliz com o que ele estava fazendo. E os mestres da lei, eles eram pessoas na época de Jesus, que eram pessoas assim muito importantes na sociedade. Eram pessoas ali que conheciam muito das Escrituras, eles tinham estudado, eles conheciam a palavra, eles ensinavam as Escrituras para aqueles que queriam aprender. Ou seja, eles não eram nada fracos, assim, era uma função assim, que os judeus, eles realmente se esforçavam para chegar naquele lugar. Ou seja, não era qualquer um que conseguia ser um mestre da lei. E aqui em Lucas 10, a partir do versículo 25, a gente vê Jesus conversando com o mestre da lei. E o mestre da lei faz uma pergunta para Jesus. Então podem abrir a Bíblia, os irmãos, Lucas capítulo 10. A gente vai ler aí a partir do versículo 25. E aí no versículo 25, então, a gente vê esse mestre da lei fazendo uma pergunta para Jesus. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta simples para o mestre da lei. O que será que ele estava tentando conseguir ali de Jesus, né? E Jesus, com toda a sabedoria que é dada por Deus, ele responde aquela pergunta com uma outra pergunta. O que está escrito na lei? E o mestre da lei, de novo, ele conhecia a Bíblia. E ele usa citações aqui, passagens de Números, do livro de Números, passagem do número de Levítico. E ele responde para Jesus no 27. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. E Jesus fala, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas o mestre ainda não estava satisfeito e pergunta, quem é o meu próximo, Jesus? E aí nós entramos numa parábola, que é bastante conhecida, a parábola conhecida, né, como parábola do bom samaritano, que é essa resposta que Jesus deu para o mestre. E lemos assim a partir do versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada, e tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas.
depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Podemos parar por aqui. Então, aqui nessa parábola, né, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que era uma parábola, né? E Jesus usava muitas parábolas para estar ensinando as pessoas. Mas as parábolas, elas não eram situações reais. Elas não eram fatos que tinham acontecido de verdade. Mas Jesus, ele usava essas histórias para dramatizar de alguma forma o ensinamento que ele queria passar para as pessoas. E nessa parábola, Jesus, como a gente vai ver, ele foi realmente ao extremo aqui, porque é realmente uma história assim que fugia do entendimento ali de quem estava ouvindo Jesus falar. E aqui nós vemos Jesus falando desse homem. Ele não fala se esse homem era judeu, se ele era um homem gentil, se ele era um samaritano. Jesus não deixa claro o que ele era, mas fala de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E essa estrada existe até os dias de hoje, e é realmente uma descida, né? Jericó, eu dei uma olhada lá no Google, é uma cidade que se encontra praticamente abaixo do nível do mar, enquanto de Jerusalém está quase a 1.000 metros de altitude. Ou seja, é uma descida bastante forte aí, e são 24 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. É uma cidade que você passa por vários vales, por várias montanhas assim, e naquela época de Jesus era um local muito perigoso. Ninguém costumava viajar, fazer essa viagem sozinho, porque todos sabiam que poderiam sofrer um assalto, por exemplo. A única exceção era na época das festas, né? Então, quando tinha a festa dos judeus, festa da Páscoa e todas as outras que eles comemoravam, da colheita e tudo mais, que tinha bastante viajantes indo e voltando de Jerusalém, eram épocas mais seguras. Mas numa época que não era de festa, ninguém era louco o bastante para estar andando sozinho naquela região. E esse homem resolveu viajar, e ele sofreu as consequências de estar viajando ali sozinho. Ele foi assaltado, foi roubado, tiraram tudo que ele tinha e deixaram ele ali praticamente morto. Foi igual nós lemos aqui na palavra de Deus. E Jesus então fala de 3 homens, que poderiam ajudar aquele homem que estava caído ali precisando de ajuda. O primeiro homem que Jesus fala é o sacerdote. E o sacerdote era provavelmente o homem certo, o homem capacitado, o homem ali preparado para estar ajudando aquele irmão que estava ali caído. Por quê? Porque o sacerdote, ele era uma pessoa muito importante. Ele tinha uma função, ele tinha um cargo, e ele era muito respeitado pelas pessoas. Ele era um homem igualzinho o mestre da lei, que conhecia muito as Escrituras. E por conhecer as Escrituras, ele com certeza deveria saber que ele deveria amar ao próximo como nós mesmos. Ele deveria saber que não deveria maltratar o estrangeiro. Deveria saber que deveria praticar justiça, amor e fidelidade. Ou seja, ajudar aquele homem que estava caindo era consequência de ser um sacerdote. Era consequência de tudo que ele conhecia, de tudo que ele falava e de tudo que ele ensinava. Mas a gente vê aqui na parábola de Jesus, o sacerdote vê aquela pessoa caída, olha ele naquela situação, e o que ele faz? Ele vai para o outro lado da estrada e segue a viagem. Ele não coloca em prática aquilo que ele pregava. Depois do sacerdote, Jesus fala do levita. O levita não era muito diferente do sacerdote, eram todos ali descendentes da tribo de Levi. O sacerdote era mais focado ali os descendentes de Arão, né? Mas os levitas, da mesma maneira que os sacerdotes, eles também tinham uma função dentro do templo dos judeus, dentro da sinagoga. Eles poderiam ser algum guarda, eles poderiam ser um assistente de sacerdote, eles poderiam apenas ser os zeladores ali do templo, mas alguma função eles tinham ali dentro da casa de Deus. E além de ter essa função operacional, essa função braçal, era esperado que os levitas também conhecessem as Escrituras. Era esperado que eles lessem, que eles estudassem, que eles meditassem na palavra de Deus. Ou seja, era uma pessoa que em teoria também deveria ter misericórdia daquele homem caído aqui no chão. Mas a Bíblia nos fala
a história de Jesus, que da mesma maneira que o sacerdote, o levita viu o homem caído, praticamente morto aqui no chão, e decidiu ir para o outro lado da rua e seguir a viagem para cumprir o compromisso que ele tinha. E muitas vezes, quando eu li essa parábola, meus irmãos, eu passava meio que direto por esses dois, pelo sacerdote e pelo levita, pensando, isso daqui não tem nada a ver comigo, né? Eu não sou judeu, eu não vivo lá em Jerusalém, eu não sigo essa religião aqui, né? Mas essa vez, quando eu parei realmente para meditar na parábola, Jesus me mostrou que, eu não estou falando dos sacerdotes, eu não estou falando apenas dos levitas, mas eu estou falando aqui, demonstrando aqui, todos que hoje conhecem a Deus, todos que hoje professam ter um relacionamento com Deus, que participam de encontros dominicais, que tem um pequeno grupo dentro de casa, falando de mim, pessoal, que lê a Bíblia todos os dias, que busca Deus, que ora com Deus, mas que vivo deixando as pessoas caídas no lado da estrada, ignorando aquilo e seguindo o meu caminho pelo outro lado. E isso é uma coisa que a correria da vida faz a gente fazer. Para o mundo isso é normal, mas isso não deveria ser normal para nós cristãos. Nós somos chamados, de novo, para ser sal, para ser luz. E nós temos que sempre estar atentos, sempre estar sintonizados em Deus, para estar atendendo às necessidades daqueles que estão à nossa volta. Temos que muitas vezes perder o compromisso para poder amar um irmão. Temos que muitas vezes deixar a nossa vontade de lado, deixar o nosso conforto de lado, para estar servindo. E aqui Jesus, quando dá esse exemplo do sacerdote e do levita, ele está falando com nós, que hoje somos igreja de Jesus, que nós precisamos focar mais nas pessoas e esquecer apenas de religiosidade. E por último, nós vamos aqui para o samaritano. O samaritano dos três era o menos esperado, era quem os judeus menos esperariam que iria fazer o bem. Porque os judeus e os samaritanos naquela época de Jesus, eles tinham uma rixa muito grande. Os samaritanos, eles eram também descendentes de Israel, né? Como que foi a história? A gente teve o reinado de Saul, teve o reinado de Davi, teve o reinado de Salomão, e depois do reinado de Salomão, o reino de Israel rachou em dois, criou as tribos do norte e criou a tribo do sul, e eles viveram como duas tribos, dois reinos separados ali desde então, até que no ano de... eu anotei aqui para não esquecer, no ano de 722 a.C., o reino do norte foi atacado pelos assírios. E desde então houve uma mescla, porque apesar dos pessoal que vivia no reino do norte não ter sido expulso das suas terras, das suas casas, o rei da Síria enviou muitas pessoas para estar morando naquela região. E eles começaram a se relacionar, e os descendentes da mistura ali dos judeus do reino do norte com os assírios foram chamados ali de samaritanos, porque a capital daquela região passou a ser a Samaria. E os judeus raízes, né, os judeus ali de Jerusalém, da tribo do sul, eles não aceitavam mais os samaritanos como descendentes da promessa, como descendentes de Abraão. Eles diziam que os samaritanos tinham vendido o seu direito de nascença, que eles eram impuros, que eles não mais mereciam nem mesmo louvar e adorar a Deus no templo de Jerusalém. A rixa deles era tão grande que quando um judeu viajava do norte ao sul, assim, de Israel, ao invés de fazer uma viagem em linha reta ali para economizar tempo, eles preferiam fazer uma viagem muito mais longa, passando para o outro lado do Rio Jordão, fazendo o caminho norte e sul do outro lado, para depois voltar para o país, para voltar ali para a terra de Israel. Ou seja, eles nem mesmo passavam pelas terras da Samaria por causa dessa rixa tão grande que existia entre eles. E isso deve também nos lembrar da história, agora não é mais parábola, mas é uma história de Jesus e da mulher samaritana. Então, quando Jesus, aquela vez, resolveu fazer aquela viagem e passou pela Samaria, aquilo ali já era algo
tremendo para os discípulos que estavam seguindo Jesus. E quando Jesus então parou para conversar com aquela mulher, tirando a água, aquilo lá então foi pior ainda. Então só naquela viagem ali, naquele exemplo que Jesus deu ali para os seus discípulos, foi uma lição muito grande para eles. Porque eles viram que Jesus não estava apenas ali para os judeus, que eles realmente se achavam, mas eles estavam ali para os judeus, para os samaritanos, para os gentios e para todos os outros. E aqui nessa parábola a gente vê o samaritano agindo totalmente ao contrário do sacerdote do levita. O samaritano, do mesmo jeito, ele viu aquele homem caído no chão, mas ele não aceitou não fazer nada com aquele homem. A gente vê aqui na Bíblia que ele teve piedade, a gente vê aqui que ele se aproximou daquela pessoa. A gente vê aqui que o samaritano deixou tudo que ele tinha ali. Ele derramou ali vinho, derramou o óleo, ele colocou faixas naquele homem ali para que ele parasse de sangrar. Ele colocou o homem em cima do seu animal, levou ele até uma hospedaria. Não apenas fez isso, ele passou a noite cuidando daquele homem. Chegou no outro dia de manhã, ele pagou 2 denários. Cada denário era mais ou menos o valor de um dia de trabalho, gente, não era pouco dinheiro. Ele pagou 2 denários e ainda disse: se precisar de mais, eu vou vir aqui e pagar o que precisa. Aquele samaritano fez muito mais do que poderia se esperar de alguém naquela situação. Aquele samaritano, diferente do mestre da lei, que a gente viu aqui no começo da história, questionando Jesus, quem era o próximo, aquele samaritano apenas amou aquela pessoa. Não sabemos se era um judeu, não sabemos se era um gentil, não sabemos se era um outro samaritano, não importa. Ele resolveu parar tudo o que ele estava fazendo, entregar tudo para aquele homem que naquele momento ali precisava daquela atenção, precisava ser salvo por alguém. E daí voltando para terminar os últimos 2 versículos aí dessa passagem, lá no versículo Lucas 10, agora no versículo 36, após contar essa história, Jesus pergunta para o mestre da lei: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E o mestre da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O mestre da lei não deveria ser uma pessoa ruim, que nem eu falei aqui no começo. Ele era um cara que se esforçou muito para ser o mestre da lei. Ele com certeza abdicou de muita coisa, abriu mão de muita coisa, teve que sacrificar muita coisa para ser o mestre da lei. E ele era admirado por aquilo, as pessoas respeitavam ele, as pessoas ouviam ele, queriam aprender com ele e tudo mais. E o detalhe, nenhuma hora Jesus falou para ele deixar de ser mestre da lei. Nenhuma hora Jesus mencionou isso daqui aqui nessa história. Tudo que Jesus falou para ele fazer foi para fazer aquilo que ele estava ensinando aqui, para ter piedade, para ter misericórdia e para amar as pessoas em sua volta. E quantas vezes nós não precisamos saber disso, pessoal? Porque nós estamos aqui na igreja todo domingo, temos, pequeno grupo, temos célula, fazemos muita coisa entre nós, mas muitas vezes nós ficamos confortáveis com essa vida. Eu vejo o mestre da lei, o sacerdote, o levita, assim, todos muito confortáveis com tudo que eles tinham. E aqui nessa história, Jesus vem falar para a gente que a gente não pode ficar confortável com aquilo que nós estamos vivendo. Tudo que estamos fazendo é muito bom. Jesus não está falando para a gente deixar de fazer o que é bom, mas Jesus está falando aqui para a gente fazer um pouquinho a mais. Jesus está falando aqui para a gente ter piedade das pessoas que estão caídas em nossa volta e para que a gente possa estar cuidando daqueles que precisam ser cuidados. Então, quando eu estava finalizando a mensagem, eu pensei em 2 aplicações para nós colocarmos em prática em nossa vida aí nesse ano de 2026 que está iniciando. E a primeira dela é que nós não devemos ficar confortáveis. Não importa o que nós estamos fazendo, não importa o que nós estamos vivendo, não importa qual a função que nós temos. Hoje em dia nós não somos sacerdotes, nós não somos levitas, nós não somos mestres da lei, mas hoje em dia nós podemos ser presbíteros, podemos ser pastores, podemos ser diáconos, podemos ser professores de escola dominical, podemos ser ministros de louvor, podemos ter diversas funções.
E Jesus está falando para nós não ficarmos confortáveis com isso. Jesus está falando que nós precisamos estar vivendo o Evangelho fora daqui. Nós temos que ter em mente que tem pessoas em nossa volta que estão caídas no chão, quase morrendo. E elas não vão apenas morrer, elas vão ser punidas eternamente se nós não falarmos de Jesus para elas. E Jesus quer usar nós, Jesus quer que nós saiamos do nosso conforto, das nossas quatro paredes confortáveis aqui com ar-condicionado, ventilador e tudo mais, para que nós estejamos pregando e vivendo o Evangelho fora daqui. Ele não quer filhos confortáveis, ele não quer filhos preguiçosos, ele quer filhos que estejam disponíveis para estar trabalhando, para estar testemunhando e para estar falando do amor de Deus. E a segunda aplicação, o que nós temos que fazer para não ficar confortável? A resposta é que nós temos que ser igual ao samaritano dessa história. Nós temos que amar. Nós temos que parar, olhar para as pessoas em nossa volta, estar sentindo a necessidade, estar dando o que nós temos. Muitas vezes as pessoas em nossa volta precisam apenas do nosso tempo, precisam do nosso ouvido, precisa de um abraço, precisa de uma oração. É isso que nós precisamos fazer, precisamos, parar de viver essa vida corrida, parar de viver essa vida onde nós nos sentimos bem por não termos tempo extra, por não termos tempo de folga, e precisamos amar as pessoas. Nós estamos aqui nesse mundo, como peregrinos aqui nessa terra, para isso, para estar amando as pessoas e para estar falando de Jesus para eles. Em 1 Pedro 2,9 nós lemos assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que somos discípulos de Jesus, nós que entregamos nossa vida para Ele, nós precisamos fazer alguma coisa a mais. Jesus não está falando de novo para nós pararmos de fazer o que já estamos fazendo, mas nós precisamos estar mostrando mais e mais do seu amor para as pessoas em nossa volta. É isso que essa parábola mostrou aqui para mim. E para terminar, uma história que eu encontrei na internet, de uma americana. O nome dela é Kate Davis. Ela, no ano de 2006, ela estava terminando o ensino médio. Ela era uma menina que tinha tudo na vida, né? Ela tinha um carro, ela tinha uma namorada, ela era estudante de destaque na escola que ela participava. Lá no bairro, no baile de final de ano de formatura, ela foi considerada a rainha do baile. Ela já tinha passado em várias faculdades, ela tinha recebido propostas ali de várias faculdades e tudo mais. Só que antes de realmente começar a faculdade, ela resolveu fazer uma viagem missionária. Foi para Uganda. E o que era para ser apenas algumas semanas de trabalho lá em Uganda, não era isso que Deus tinha para ela. Ela chegou lá em Uganda, ela viu que lá tinha muitas crianças que não tinham pai, que não tinham o que comer, que não tinha mãe, que não tinha o que fazer, e aquilo tocou ela. Aquela situação, ela viu aquela situação das crianças caídas no chão ali sem comer, e ela resolveu não atravessar para o outro lado e seguir a vida dela do jeito que ela tinha planejado a vida toda até ali. Mas ela voltou para os Estados Unidos, ela cancelou a inscrição na faculdade, ela deixou o namorado, deixou o carro, deixou a família dela e resolveu mudar de forma permanente para Uganda. Chegando em Uganda, ela começou apenas dando comida para as crianças. Ela começou ali a abençoar ali no começo, a servir alimento, servir leite, servir comida e tudo mais, mas ela viu que aquilo não era suficiente ainda. E com menos de 25 anos de idade, aquela menina resolveu adotar 13 crianças de Uganda para ser a mãe delas. Ou seja, aquela menina ali, que poderia hoje ser uma CEO, ser uma presidente, ser uma diretora famosa de alguma empresa multinacional, ela não, vendo aquelas crianças de Uganda caídas ali no chão, ela não fechou os olhos para aquela necessidade. Ela resolveu ali estar ouvindo aquele incômodo que Deus colocou no coração dela, e ela resolveu ter piedade e ajudar aquelas crianças que tanto precisam. Isso não quer dizer que todos nós devemos fazer
ter uma experiência igual a da Kate. Mas aqui em Mogi, a gente já tem situações assim que a gente muitas vezes não sabe. Né? A gente vem fazendo esse trabalho, por exemplo, com as famílias aqui do bairro, do rodeio, de algumas comunidades aqui de perto, sabe? Já tem muita necessidade aqui em Mogi. Nós não precisamos ir para Uganda para ver umas situações como essa que a gente viu aqui. Né? Mas às vezes, a gente muitas vezes está muito ocupado para isso. Nós estamos contentes e confortáveis onde nós estamos. Então, meu objetivo com essa mensagem de hoje, pessoal, é soprar as brasas aqui nessa igreja, para que vocês saiam daqui realmente impactados, incomodados e com vontade de estar fazendo a diferença, seja na casa de cada um de vocês, no trabalho, as crianças na escola. Nós estamos aqui, gente, para estar amando, para estar cuidando, tendo piedade e para estar realmente fazendo a diferença na vida das pessoas que Deus tem colocado em nossa volta. Então que esse ano de 2026 seja um ano não de conforto, mas um ano onde vocês vão estar brilhando o amor de Cristo aonde quer que vocês estejam. Então vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar ministrando aqui a sua palavra. Oh, meu Deus, o Senhor me incomodou muito com essa passagem de hoje. Que o Senhor me ajude, Pai, a parar de pensar em mim mesmo, Pai, a parar de olhar para o próprio umbigo e para que eu possa estar sintonizado no Senhor, ó Deus. Que o Senhor esteja me dando um coração puro, Pai, um coração que vai amar as pessoas em minha volta. Que o Senhor esteja, Pai, me tirando de minha área de conforto, tirando, Pai, eu de dentro do meu lar, de dentro de quatro paredes, ó Pai, e que eu possa, ó Deus, estar falando do Senhor para as pessoas, que eu possa estar amando, meu Deus, e que eu possa estar fazendo as boas obras, Deus, que eu possa estar mostrando o Senhor para aquelas pessoas que tanto precisam, e através, ó Pai, de minhas palavras, através de minhas ações, que essas pessoas possam vir a dar glórias ao Senhor. Essas pessoas possam encontrar, ó Pai, a Cristo através de mim, através dessa comunidade, através de cada irmão aqui presente. Então esteja, Pai, nos ajudando. Não é uma tarefa fácil, não é uma coisa que a gente vai fazer, ó Pai, assim, de maneira tranquila, mas que o Senhor esteja nos dando essa energia, essa gana, Pai, e essa vontade de estarmos fazendo aquilo que é certo. Eu te peço, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, gente. Boa noite.